E aí, pessoal, estamos de volta para mais uma aula com vocês. Hoje é a aula de número 40.1. Galerinha, hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante. Tecido epitelial, também conhecido como tecido de revestimento. Galera, pega todo o material que o professor presencial já distribuiu para vocês, segue lâmina por lâmina. Qualquer dúvida, já faz as suas anotações. Assim que a gente finalizar, vamos fazer um bate-bola, jogo rápido, porque ainda vai ter atividade, tá bom? Meu diretor, joga na tela aí. Olha aí, pessoal, aula 40.1. É sobre o que mesmo, professor? Vamos falar sobre histologia animal. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, quando a gente fala histo, é tecido. Logia é estudo. Estudo do tecido. Qual tecido nós vamos falar hoje, professor? Tecido epitelial. E aí, nós temos o tecido epitelial de revestimento, temos a epiderme e epitélio de secreções, que são glândulas. Vamos então entender aí, pessoal, a estrutura, característica e a importância desse tecido. Olha aí, ó. Tecido epitelial, ele pode ser classificado em dois tipos principais. Epitélio de revestimento e epitélio glandular. Segue aí, galerinha! O tecido epitelial, ou os tecidos epiteliais, são formados por células semelhantes, justapostas, sendo amplamente distribuídos pelo corpo humano. As células justapostas, isto é, coesas e sem espaços entre células adjacentes. Para mim, meu diretor, professor, queria entender isso aí que você acabou de... O que eu tenho que pensar em células justapostas? Imagina o muro da sua casa. Imagina a cerâmica, o revestimento de cerâmica em paredes, o azulejo. O azulejo é a célula. Aí nós temos azulejo disposto, justaposta, essa palavra justaposta, disposto horizontalmente e verticalmente, não é isso? Fazendo linhas. Elas podem estar cruzadas ou não. Só que entre um azulejo e outro tem um revestimento. Não existe isso no tipo de tecido. É como se o azulejo tivesse em contato um com o outro. Então, adjacente ao quê? É a porção de cima em relação à porção de baixo. Aumenta a tela aí, meu diretor. Olha aqui, pessoal. Vamos supor, isso aqui é a parede, não é isso? E aqui eu tenho, ó, uma fileira de azulejo, uma fileira de azulejo, uma fileira de azulejo, uma fileira de azulejo. E aí eu tenho, ó, fica assim, não é? Ó. Só que não, isso aqui, ó, adjacente é o que está para cima ou em relação para baixo, porque tecido não tem posição. E aí, ó, para mim, meu diretor, essas frestas, não tem o azulejo do banheiro que quando a gente vai lavar, mamãe fala assim, vai lavar o banheiro. Aí o azulejo, mamãe botou em branco o revestimento, né? Aí a gente tenta limpar. Não existe isso na célula. Só que, pessoal, aqui é um exemplo, porque as células, elas têm formas diferentes. Isso é básico, tá? De revestimento. Revestimento externo é epiderme. Revestimento interno é um tipo de epiderme, só que a gente chama de mucosa, tá? Nós vamos entender lá na embriologia, que vocês tiveram essa aula, a diferença da origem. Mas nós temos, essas nossas células, revestimento externo, epidérmico,
E revestimento interno. É uma epiderme? Não deixa de ser, mas é denominada de mucosa, porque ela tem estrutura característica e a função distinta dessa daqui. Tá? Essa pele aqui fora, ela tem glândulas. Ó, a gente vai falar sobre as glândulas, epitélio glandular. Ela tem, que aí quando a gente está, né, no dia a dia, a gente solta o quê? Aquela oleosidade, que é uma proteção natural. Só que a mucosa não faz isso, ela não solta um óleo, ela solta um muco. Então a estrutura das substâncias que determinados tecidos de revestimento externo e interno também são diferentes. Então a forma também é diferente. Nós vamos ver, tem a fusiforme, tem a cúbica, a gente vai ver que é a forma, isso aqui é só um exemplo. Eu quero que vocês imaginem o que significa as células justapostas. Elas podem estar assim, elas podem estar... Aumenta a tela, meu diretor. Por exemplo, aqui um quadradinho aqui. Elas podem ser assim também, ó. Depende do órgão, tá bom? Depende do órgão. Só que o que é justaposta, professor? Para mim, meu diretor, o que é justaposta? É você entender essa dinâmica de ser enfileirado, camadas. E a justaposta, coesa e adjacente é que entre a célula, vamos supor que a célula é quadradinha assim, entre essa célula e essa, não há espaço, há uma divisão. A membrana dela está diretamente em contato com a membrana da outra. E nós vamos ver que tem estruturas moleculares que fazem o processo de junção, adesão, coesão entre essa linhazinha aqui, ó, que é a parede de uma célula com a outra, tá bom? Isso que é nós falarmos, as células justapostas, isto é, coesas, sem espaço entre si e também entre as suas adjacências, tá bom? Mas, professor, como é que faz, então, para passar, né, um nutriente de uma célula para outra de um determinado tecido? Isso que a gente vai entender. Na tela, meu diretor. A superfície externa do corpo e as cavidades corporais internas dos animais são revestidos por esse tipo de tecido. O tecido epitelial desempenha várias funções no organismo, como proteção, absorção de substâncias, úteis para o epitélio do intestino e percepção de sensações da pele, dependendo do órgão onde eles se localizam. Para mim, meu diretor, exemplo pessoal, aqui na parte externa, nós temos anexos, nós temos estruturas que quando eu estou no ambiente. Você aí está no ambiente, você pode estar próximo ao ar-condicionado, você pode estar próximo ao ventilador, ou você pode estar próximo a uma luz, uma incidência solar, porque você está perto da janela. Aí você sente o vento do ventilador, do ar-condicionado batendo em você. Quando alguém passa por você, vem uma massa de ar que se movimenta. Por que eu sinto isso? Porque tem estruturas da minha pele que fala para mim, a temperatura aumentou. Que fala para mim, a temperatura diminuiu. Passou uma massa de vento aqui. A mudança, aí faz meus pelos ficarem ouriçados, arrepiados. Então, essas estruturas que estão na minha pele me dão percepções de sentidos. Tá bom? E outras, nós vamos ver também, só um exemplo. Já no intestino, tem estruturas, já que não é, o intestino também é revestido, né? Nós temos revestimento externo e revestimento interno. Aí na mucosa, tudo que for por lá de dentro é mucoso. Só que tem estruturas que auxiliam no processo de absorver substâncias nutritivas. Aqui não absorve substâncias, aqui já absorve. Então, são tecidos de revestimento
com propriedades, características e funções distintas, tá bom? Há algumas propriedades semelhantes, como proteção, né? Como manutenção da integridade do órgão que o tecido está revestindo. Isso são semelhanças. Essas diferenças vão depender da onde esse tecido está localizado. Está escrito aqui, depende do órgão. Por quê? Porque nós somos a pele, isso aqui é considerado um órgão. É um órgão. Então, depende de onde esse órgão ele está localizado, vai ter o quê? Um tecido diferenciado, tá bom? Na tela, meu diretor. Os epitélios não são vascularizados e não sangram como feridos. A nutrição das células se faz por difusão a partir das capilaridades existentes em outros tecidos. O conjuntivo adjacente ao epitélio está ligado. Pessoal, professor, eu não entendi isso. Olha isso. Pessoal, olha aí essa foto. Tá entendendo? Isso aí, nós estamos vendo tecido. Nós estamos vendo tecido de células cúbicas, que é isso aqui. Tecido de células prismáticas e tecido de células achatadas, ou, como a gente fala, justaposta. Então, células justapostas, pouco e nenhuma substâncias intracelulares e avascular. Professor, como? Para mim, meu diretor. Como é que fala que o tecido não tem vascularização? Ele vai por capilaridade. É muito fino isso aqui, pessoal. Esse tecido de revestimento. Olha só. Eu me cortei e saiu. Tá sangrando. Como é que fala que não é vascularizado? Quando você está brincando com a coleguinha de sala, vou falar coleguinha de sala porque a maioria das vezes quem tem unha grande é mulher, né? Mas nada contra. Você está brincando lá, ou então o colega está jogando futebol, aí vocês têm um atrito, bate, aí o cara vai tentar segurar, arranha o braço do colega. Quando essa pressão da unha no revestimento tecidual não é tão intenso, sai uma pelezinha, mas muito fina e deixa branco, fica meio esbranquiçado. Chega a minar uma aguinha, não sai sangue, mina uma água. Uma água que quando ela entra em contato com o ar, ela fica um pouco amarelinha. Alguém já espremeu uma coisa assim no rosto? Não é espinha, espreme, aí sai uma aguinha. Essa aguinha, igual eu falo, a aguinha tem que vir aquela água que a gente bebe, sem cor, nada, mas depois ela fica amarela. Quando você arranha, fica aquele negocinho branco, sai uma pelinha bem fina, aí fica um negocinho branco, daqui a pouco mina uma água e ela fica meio amarelada, é porque são substâncias ricas em proteínas e nutricionais. E não sangra porque não são vascularizadas. Aí você tem que lembrar nossas primeiras aulas que nós estávamos falando o que é difusão, que é a forma pela qual ocorre a nutrição dessas células, não por osmose. Difusão é o movimento de soluto, não solvente. E o soluto são substâncias nutritivas. Da onde vem? Das células adjacentes vascularizadas. Essa parte fisiológica nós vamos ver nas próximas aulas. A aula de hoje é uma aula, como é que eu posso dizer? Morfológica. Do tecido epitelial. Não morfofisiológica. É como se eu estivesse apresentando as estruturas que vão dar uma propriedade para o tecido. Esse tecido vai ter uma função e um objetivo, mas eu não estou falando da dinâmica de funcionamento. Eu estou falando que vai funcionar. Como isso funciona, não é a aula de hoje. Então, professor, a aula aqui é mais estrutural, morfológica. Agora, nas próximas, você já tem esse conhecimento
morfoestrutural do tecido de revestimento. E aí a gente vai para o morfofisiológico. Como ocorre esse processo nutricional? Já sabemos que é por difusão. Já sabemos que não tem vascularização. E já sabemos que advém da onde? De células adjacentes do epitélio que está ligado e vascularizado por difusão. Isso é importante, tá bom? Para quando a gente for entender a dinâmica do processo fisiológico, nutricional, fisiológico, como esses tecidos captam as diferenças de temperatura, de umidade, que fica ressecado, como essas sensações chegam ao nosso sistema nervoso central e são transformados em informações codificadas, porque a gente fala assim, tá frio. Essa palavra tá frio, nós inventamos, tá quente. São as sensações, como isso é transmitido quimicamente, fisiologicamente. E quais são as questões biológicas de resposta do organismo às diferentes intempéries do ambiente onde nós estamos. Tá bom? Vai, na tela, meu diretor. O epitélio de revestimento são formados por camadas que vão revestir a superfície do corpo e órgãos e cavidades internas. Ok, isso aí a gente já sabe. Exemplo. O tecido do revestimento internamente é o intestino delgado. Como é que é? O tecido que reveste internamente o intestino delgado é um bom exemplo de epitélio especializado que absorve nutrientes e permite que eles passam para a cavidade intestinal e vá para o sangue. Aqui nessa imagem, pessoal, para mim, meu diretor, meus queridos, nós temos aqui, anatomicamente, nosso intestino. Ele tem umas divisões, né? O intestino delgado e o intestino grosso. Ao passo que o intestino delgado é mais próximo ao estômago e ao passo que o intestino grosso fica mais próximo ao ânus. Então, a dinâmica do fluxo de movimento dos nutrientes vai do estômago, o intestino delgado e vai até o ânus e sai em forma de fezes. Nós chamamos isso de movimentos peristálticos. Como aqui, nós estamos vendo a região do intestino delgado, ele é muito vascularizado. Não vou falar aqui como ocorre. Só vou falar eu não vou falar o processo, a dinâmica, como é que isso acontece? Só como ocorre. Como ocorre dessa forma. Mas como é a dinâmica? Dinâmica, eu falo quais são as reações químicas que permitem os nutrientes entrarem. Isso não. Vamos só entender aqui uma coisa. O intestino delgado por dentro tem essa camada aqui, mucosa. Professor, eu queria entender quando você fala mucoso. Pega o dedo, enfia no nariz, quando tu solta, não é a meleca em si que eu quero dizer. A sujeira que nós inalamos e aí tem um muco. O nariz da gente é mucoso, é uma mucosa, é um epitélio. Ele solta um muco e tem os pelinhos todos úmidos. Por quê? Porque quando a gente inala, esses pelinhos é igual o filtro do ar do carro. Faz assim, tem poeira, tem pelo, tem micro-organismos em suspensão que a gente não enxerga. Aí quando a gente inala o ar, eles vão passar por um filtro. Mas aí quando tu vê, tu enfia o dedo, nossa, tem uma caca. O que é essa caca? É resto de células, é resto de micro-organismos, de poeira, de pó. A gente está filtrando. Mas por que isso é possível? Só porque tem esses pelinhos? Não, porque ele solta um líquido viscoso. Então é a mesma coisa, tem um líquido viscoso aqui, nesse epitélio. E o intestino delgado, ele tem o que a gente chama de microvilosidade. Você está vendo isso aqui, É como se fosse a minha mão. Tem essas
protuberâncias na membrana. Nós chamamos isso de microvilosidades. Ó, parece um tapete cheio de cerdas, parece aquelas cerdas de escova de dente, do pente. O pente não tem dente, cerdas, é igual isso. Só que essas cerdas são o que a gente chama de microvilosidades. Elas também são altamente o que por dentro? Vascularizadas. Depois, lá na frente, nós vamos falar como ocorre a entrada. Esse muco é um muco que tem moléculas que conferem propriedades ácidas e básicas que estão em contato com proteínas dessas microvilosidades que vão permitir ocorrer uma comunicação entre aminoácidos que estão aqui fora. Eu comi pão, passou pela boca, que tem uma pré-digestão, comi bolacha, tem uma pré-digestão, comi macarrão, vai ter uma pré-digestão na boca, depois vai ter uma digestão no estômago. O que é isso? Quando você come pão, macarrão, bolacha, eu vou ter o que ali? Carboidrato. Quebra carboidrato, eu vou ter glicogênio. Quebra glicogênio, eu vou ter uma molécula, um monômero chamado de glicose. E quando eu como carne, ó, já tem glicose. Quando eu como carne, professor, quebra carne, tem uma proteína. Quebra proteína, tem aminoácido. Então temos duas moléculas, dois monômeros, aminoácidos e glicose. E quando eu tomo suco, sais minerais e vitaminas. Sais minerais, vitaminas, aminoácido e glicose estão andando aqui na microvilosidade. Esse muco da microvilosidade vai permitir com as proteínas elas entrarem. Aí quando elas entram no sistema, ocorre o processo de metabolismo. Quebra para produção de energia, desenvolvimento. Esse vasos aqui, ó, é quando os nutrientes entram no sistema, até que eles estão fora do sistema. Quando o aminoácido entra, ele vai passar pelo processo metabólico de proteínas, para você malhar e tá com aquele músculo enorme. Aí tem o açúcar, quando o açúcar entra no sistema, aí você tem energia para você poder correr, para você poder falar, porque vai produzir moléculas que as suas células vão identificar. E os sais minerais e as vitaminas para produzir. E as questões de oleaginosas, quando nós temos que comer gordura também, por quê? Para poder produzir hormônios para o nosso desenvolvimento. Então, aqui, pessoal, por que o senhor está falando isso? Para mostrar a importância de um epitélio de revestimento interno, denominado de mucosa, que reveste o quê? O intestino delgado. E que permite o quê? A entrada de nutrientes. Por isso que quando tu comeu, não pode ficar tomando água. Não, porque quando tu come e taca ali aquela água, aquele suco, aquele refrigerante, você faz o quê? Você quebra o processo de disponibilidade desse muco que vai permitir a entrada desses nutrientes. E se você não absorver isso direito, toda a dinâmica do desenvolvimento é comprometida. Isso é a importância do epitélio de revestimento. Professor, é por isso que quando a gente come, dá aquele soninho, a gente está comendo, depois a gente come, dá. É porque a maior parte do fluxo sanguíneo se concentra no intestino delgado para que ocorra o processo de absorção rápida, eficiente. Mas, professor, eu não tenho que tomar um suco para obter também, auxiliar o processo de mineralização, absorver nutrientes, vitaminas, que também estão na comida, minutos depois do almoço. Eu sei que nós não fazemos isso. Me incluo nessa. Mas vamos parar por aqui. Aqui é só saber. Mas como é que isso acontece? Isso é outra aula.
mostrando a importância de um revestimento interno. E quando você bebe, seja bebida alcoólica, vai lá, meu diretor, me ajuda aqui, bebida alcoólica quente, fria, né? Bebidas quentes, bebidas geladas, né? Cerveja e bebidas quentes. Você está prejudicando o processo de absorção de nutrientes. Mas eu não estou comendo quando eu bebo, professor. Mas você está desgastando, você está corroendo, você está prejudicando a manutenção, a estrutura, manutenção das proteínas e propriedades do revestimento, do tecido mucoso de revestimento. Depois a gente fala sobre isso. Laringe, faringe, esôfago, toda essa mucosa, toda essa parte estrutural da garganta, a laringe, faringe, esôfago, é revestida também pelo epitélio. E o que se importa? Quem fuma, você está prejudicando. Porque isso aqui, na hora que você está inalando ar, tem toda uma importância, uma dinâmica para o fluxo. Para o quê, meu diretor? Para o processo de... que tem os brônquios, os bronquíolos, aí chega nos alvéolos. Dispersão do ar quando você absorve. Também tem um processo do revestimento. Aumenta a tela, meu diretor. Ok. Podemos classificar também quanto o número de células. São classificações simples e uniestratificadas, estratificadas e pseudoestratificadas. Viu só, pessoal? Olha só. Lembra que eu disse... isso aqui é tecido, tá? Isso aqui é o tecido... Isso aqui é um tecidozinho, aqui é o tecido. Eu não estou falando ainda disso aqui. Eu estou falando dessa porção aqui. Pavimentoso simples. Pavimentoso estratificado. Não dá para ver porque está fazendo de vermelho, né, Jefferson? Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala sobre classificação, são simples ou uniestratificado, estratificado e pseudoestratificado. Mas, professor... do que o senhor está falando? Eu não estou falando da parte pretinha aqui, onde eu estou colocando. Essa parte aqui eu não estou falando dela. Isso aqui é músculo. Essa parte aqui, não estou falando dela. Não estou falando dela. O senhor está falando de qual, professor? Eu estou falando dessa aqui, Qual é a cor aí, meu diretor? Essa aqui. Eu estou falando dessa aqui, Isso aqui, é caracterizado como simples ou uniestratificado. Eu estou falando dessa parte aqui, Pavimentoso estratificado. Eu estou falando dessa parte aqui, Pseudoestratificado, cilíndrico. Essas são as células de revestimento. A parte pretinha de baixo a gente vai entender depois, tá? Viu como ela é fininha? Quanto à forma das células. Olha aí. Pavimentoso, epitélio. Aqui a membrana basal. Professor! Oi! Onde é que está a membrana basal? Membrana basal é isso aqui, bem fininha, que faz a conexão do epitélio, que é esse vermelho aqui, o epitélio, e a lâmina própria, ou lâmina, ou capilares, que já está no músculo. Encontrados, a gente fala que são os mesotélicos, estão na pleura, no pericárdio, e os endotélicos, revestimento de vasos sanguíneos. Então, professor, nós temos tecidos de revestimento de vasos sanguíneos? Sim. Olha aí o epitélio. Epitélio é isso aqui, meus queridos. Eu vou pegar logo o... Acho que essa cor aqui é melhor. Isso é o epitélio. Epitélio simples. Aí tem a membrana basal aqui. Opa, não vai pegar outra cor. Aqui é a membrana basal. E aqui nós temos isso aqui tudo,
São capilares lâminas. Claro que isso aqui tudo é um tecido. Olha aí, ó. Lâmina própria, bem embaixo de capilares. Membrana basal de amarelinho. Epitélio. Então, são epitélios simples, prismáticos, cilíndricos, é pela forma dessas células aqui, ó. Nós temos aí o epitélio pseudoestratificado. Ó o muco, pessoal, ó. Esse epitélio aqui da traqueia, ó o muco. O muco é um líquido. Professor, oi. Não tem, pessoal, não tem não tem um caracol? Quando o caracolzinho tá andando, ele tá soltando uma guesminha, não tá? Ele solta, brilhosa. Por quê, professor? A gente sabe que se nós jogarmos sal no bichinho, ele desidrata e morre. Então, o caracolzinho, quando ele tá andando, ele tá soltando aquele muco, para neutralizar o pH daquele solo onde ele está andando, para não desidratar ele, para não atacar ele. Aquele muco, o pessoal tem nojo, é um muco que tem a simples função de fazer uma barreira de proteção para o tecido daquele animal. É um muco. Nós podemos até dizer que é um muco neutralizante, onde ali ele faz uma barreira. Eu não posso falar que ele é tanto quanto um pouco higiênico, mas é uma forma de neutralizar as reações de minerais e substâncias da parede, do chão, que possam agredir a pele daquele animal. Então esse nosso muco tem a mesma função. Mas tem uma coisa diferenciada. Esse muco, ele cria o ambiente que possibilita ocorrer as reações químicas necessárias das proteínas que estão na membrana de determinados epitélios de revestimento interno para que ocorra, então, a entrada e saída de substâncias. Aqui tem um epitélio estratificado pavimentoso. Pele. Já falamos, né? É um órgão de contato nos vertebrados. A pele é um importante órgão de contato com o meio. A conquista do ambiente terrestre pelos vertebrados tornou-se possível por causa da pele. Como é que é? A conquista do ambiente terrestre pelos vertebrados tornou-se possível, entre outras... a partir do isolamento e proteção. Nossa. A pele é o órgão responsável pelas sensações táteis, apresenta diferentes tipos de sensores. Isso nós estamos falando da parte externa, né? Variações de temperatura, variações de pressão. Também serve como defesa de agentes infecciosos, né? Por isso, quando tem um corte, pessoal, quando tem um corte na pele, por isso que é bom lavar com água e sabão, porque é uma abertura para acesso de agentes infecciosos. Considerando o corpo inteiro, a pele de uma pessoa chega a pesar 5 quilos e tem uma área total de 18 metros quadrados. Pessoal, isso é estimativa, tá? Porque... isso é estimativa porque depende muito. Tá. A pele dos mamíferos. A pele dos mamíferos é dividida em... Pessoal, para mim, meu diretor. Até aqui, nós estávamos falando e apresentando a morfologia de determinados epitélios de forma geral. Cúbico, simples, estratificado, pseudoestratificado, para todos os seres vivos de origem animal. Mas é claro, agora, específico, mamífero. Caracol é um animal. A galinha é um animal. O réptil é um animal, mas não é um mamífero. Então tem diferenças agora. Agora, eu vou falar de forma geral para os mamíferos. Ainda tem essa, meus queridos. Porque na embriologia, vocês
viram na embriologia, essa aqui é a aula 40, né? Então deve ter visto a embriologia, formação. Todos têm um processo de formação. Todos os seres vivos têm essas estruturas, mais complexas e menos complexas. Tá bom? Então, quando a gente fala de estrutura de pele ou de tecido de revestimento, ela tem coisas que são iguais para todos os animais. Agora, para mamífero é diferente. Agora vamos especificar, que agora vai ter algumas diferenças do que eu mostrei anteriormente. É porque aqui é para mamífero. Aumenta aí, meu diretor. Então, nós temos aqui, ó, né, a estrutura para mamífero. Então, o que a gente vê que é epiderme? Epiderme, pessoal... meu Deus. Ó, vamos aqui, Jefferson. Epiderme é isso aqui, ó. Isso é epiderme. É aonde eu falei para vocês o que é estratificado, pseudoestratificado, pavimentoso, lembra? Isso é epiderme. Agora, derme, epiderme é isso? Deixa eu ver qual é a cor que eu vou usar para derme. Eu vou pegar essa daqui. Derme é isso aqui, ó. Derme. Olha o que é derme. Fica bem embaixo da epiderme. Isso é derme. E após a derme nós temos o hipoderme. Hipoderme. Mas tudo isso é um tecido de revestimento. Muitas vezes todo mundo chama de epiderme, né? Mas é tecido epitelial de revestimento externo. Então, na epiderme, pode ter estruturas de pavimentosas, cúbicas, simples, pseudoestratificada, é a forma da pele. Abaixo dela, o que nós temos, professor? Nela nós temos, ela é constituída de um pouco de queratina, que é uma parte bem rígida, né? E aí nós temos aí vasos, nós temos glândulas, olha as glândulas ali. Nós temos sistemas, nós temos sistema nervoso, tipo de célula nervosa, ou que nós chamamos de terminações nervosas. Estão aqui, ó as terminações. Por isso que eu sei o que é quente, o que é frio, o que é uma pressão. Quando alguém pega e cutuca, ei, você aí! Quando a gente cutuca a pessoa, a gente sente essa pressão por causa das terminações nervosas, tá bom? Ok. Na epiderme não tem vaso sanguíneo, mas na derme tem vaso sanguíneo. Então, quando a gente fala que é a derme que realiza o processo nutricional da epiderme, tá bom? Tá bom, professor. Epiderme é um revestimento externo que protege a pele das ações dos micro-organismos, bactérias e também toxinas. Suas células são desenvolvidas de camada basal, de onde migram, né? E também tem uma quantidade de queratinização. O que é essa queratinização? É uma forma de dureza, uma forma de barreira, tá? É uma proteína também, né? Não posso falar que não, mas... A derme é um conjunto de tecidos, elasticidade. Por quê? Porque ele tem na sua estrutura elastina e colágeno, que dá essa flexibilidade, essa maleabilidade do tecido. A hipoderme já é uma porção, né, mais um pouco subcutânea, aonde tem uma camada de vasos, fibras, colágenos e células adiposas. Forma como se fosse um isolamento térmico. 3 estruturas da pele derivadas da epiderme. Vamos conhecer? Aqui, ó. Quais são elas, professor? Chamadas de anexo da pele. Pelos, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. Tecido epitelial glandular. Mucosa, quando expressa as ricas em muco. Então, glândulas salivares tem na muco. Serosas.
Está na epiderme, são secreções ricas em proteína, glândulas secretoras do pâncreas. E também temos as mistas, que fazem secreções mucosas, serosas junto. Então, são glândulas salivares parótidas. E aqui nós temos algumas estruturas dessas glândulas unicelulares, essas glândulas multicelulares. E as glândulas exócrinas secretam substâncias do corpo, tá bom? Glândulas como as glândulas sudoríparas, lacrimais, mamárias, sebáceas, estão na nossa pele. Então, aí, sudorípa, o suor, lacrimais aqui dos olhos, mamária, quando a mãe está em processo de amamentação. Glândulas então, exócrinas são todas as glândulas do tecido epitelial externo que expõem substâncias para fora, a saliva é para fora. Agora, endócrinas são secreções de hormônio na grande maioria, por tireoide, glândulas da tireoide, glândulas da paratireoide, glândulas adrenais, são secreções denominadas hormonais, ou também linfáticas. Aí nós temos aqui alguns tipos dessas glândulas de morfologia na nossa epiderme, tanto na epiderme de estrutura externa como interna, tá bom? E glândulas mistas, endócrinas e exócrinas, exemplo do pâncreas, que realiza secreções de enzimas digestivas exócrinas e hormônios, insulina e glucagon, endócrinas, tá bom? Para mim, meu diretor. Daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Tchau, tchau.